Olá, essa é a primeira aula do capítulo Propriedades coligativas. E aqui começamos tratando dos equilíbrios físicos da pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelos vapores de um líquido em equilíbrio físico com a fase líquida. Suponha um frasco evacuado com um líquido que, após um certo tempo, é saturado com os vapores desse líquido. E a pressão atingida por esses vapores, a pressão máxima, acaba sendo a medida da volatilidade desse líquido, que é afetada por dois fatores. O primeiro é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. E o segundo fator é interno da substância, a natureza da substância, que tem a ver com suas forças intermoleculares, com suas massas moleculares, superfícies moleculares. Acompanhe na tela um gráfico que traz dois líquidos e suas curvas de pressões máximas de vapor. Os líquidos à esquerda, a uma dada temperatura, apresentam maiores pressões de vapor e, portanto, são os líquidos mais voláteis. Os líquidos à direita, os menos voláteis. Portanto, quanto maior a pressão de vapor de uma substância, maior a sua volatilidade. Ainda no gráfico, marcando 760 milímetros de mercúrio, o éter chega nessa pressão a 34,6 graus e a água a 100. A 400 milímetros de mercúrio, o éter, portanto, chega a essa pressão numa temperatura inferior à temperatura da água. A temperatura de fervura de um líquido tem relação direta com a sua pressão de vapor. Essa temperatura é aquela em que a pressão de vapor que o líquido apresenta é a mesma que a pressão exercida sobre sua superfície, ou a pressão atmosférica. Isso quer dizer que líquidos que estejam a elevadas altitudes estão submetidos a menores pressões atmosféricas e atingem essa pressão em temperaturas menores. Eles fervem a temperaturas mais baixas. E os alimentos acabam demorando mais para serem cozidos. Veja na tela o exemplo do gráfico de pressão de vapor da água em função da temperatura. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, quando a sua pressão de vapor 760 milímetros de mercúrio é a mesma que a pressão atmosférica ao nível do mar. Já no Monte Everest, cuja pressão atmosférica lá é de 244 milímetros de mercúrio, a água chega nessa pressão a uma temperatura de 71 graus Celsius. A água ferve lá no Everest a 71 graus Celsius. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.